Bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Eficiência Energética. Na aula de hoje vamos falar sobre eficiência na indústria. A ideia com essa aula é dar uma visão geral sobre alguns processos, alguns sistemas industriais nos quais a gente pode tomar ações para a melhoria da eficiência energética. Obviamente que o setor industrial é muito abrangente, a quantidade de processos e sistemas que temos é imensa, não seria possível cobrir todos eles em uma aula como essa. Então eu vou mostrar alguns principais e já apontando o que pode ser feito de eficiência em cada um deles. Bom, primeiro vamos falar sobre a importância desse tema. A indústria é um segmento que consome energia muito intensamente. As atividades industriais, várias delas, têm uma demanda por energia muito grande. Então, qualquer mudança que você faz ali, qualquer 1, 2% de eficiência que você ganha, quando você pega em valores absolutos, é uma quantidade de energia muito grande. E, pelo fato de terem vários processos também, há muitas oportunidades de melhoria da eficiência energética, como iremos ver adiante. O primeiro sistema que eu gostaria de apresentar para vocês são os sistemas de bombeamento. Sistemas de bombeamento são aqueles sistemas em que eu preciso transportar um fluido de um local para o outro. O componente principal desse sistema de bombeamento é a bomba hidráulica. Então, nessa imagem, a gente tem um exemplo de uma bomba hidráulica. Ela é alimentada por um motor elétrico, a gente vai falar sobre motores elétricos mais adiante. A gente vai ter um acoplamento. E aqui a gente tem uma bomba centrífuga. Numa bomba, a entrada da água acontece aqui pelo centro e a saída da água acontece aqui por cima. A ideia da bomba é fazer a conversão de energia elétrica em mecânica e depois de mecânica em energia hidráulica, ou seja, eu vou colocar pressão e vazão na água ou no fluido que eu estiver trabalhando ali. Em geral, as curvas das bombas, elas apresentam esse formato aqui e eu já vou explicar para vocês. Essas curvas elas apresentam uma altura manométrica aqui à esquerda, que é um equivalente da pressão, né? Quanto maior a coluna d'água que eu tenho, maior a pressão que eu vou ter. Então, existe uma relação entre essas duas coisas, entre a altura e a pressão. E no eixo X eu vou ter a vazão, representada aqui em metros cúbicos por segundo. Aí, esse gráfico ele vai apresentar três curvas para a gente. A curva número 1, que é a curva do sistema, a curva número 3, que é a curva da bomba, e a curva número 2, que é a curva da eficiência da bomba. Então, como é que a gente interpreta esse segmento? Primeiro, começando com a curva 1, que é a curva do sistema. Pegando um sistema hidráulico, quanto maior a vazão que você tem nesse sistema, maior vai ser a pressão correspondente. Então, essas duas grandezas elas crescem à medida que uma aumenta, a outra aumenta também. Isso pegando somente a tubulação. Se eu analiso só a bomba em si, a bomba ela vai ter uma potência limitada. Então, à medida que eu aumento a vazão, ela diminui a pressão. Como a potência é esse produto, né, pressão e vazão. Então, para aumentar a vazão, eu preciso diminuir a pressão. E aí, porque eu estou limitado pela potência da bomba. E eu vou ter essa curva decrescente aqui. O ponto de operação que uma bomba vai trabalhar em um sistema hidráulico é o ponto de encontro das curvas 1 e 3. Então, essa bomba aqui, ela trabalharia com uma vazão de 200 metros cúbicos por segundo e com altura manométrica de 30 metros. Isso é o equivalente da pressão dessa bomba. Para esse ponto de operação, essa bomba estaria trabalhando com eficiência de 80%. A gente nota que o ponto de máxima eficiência dessa bomba acontece um pouco antes aqui, com a vazão de 150 metros cúbicos por segundo. Então, eu precisaria ajustar ou a curva do sistema, reduzindo o número de curvas, mudando o diâmetro da tubulação, atuando de alguma forma como essa, ou mudando a bomba que eu trabalho, né? Colocando um controle de velocidade dessa bomba, trocando o tipo de rotor que eu utilizo, para que eu operasse nesse ponto de máxima eficiência aqui. Como que acontece a eficiência em um sistema de bombeamento? Considerando que eu tenho uma entrada de 100% de energia elétrica aqui, eu vou ter, primeiro, no motor, as perdas elétricas e mecânicas. Então, o motor ele vai ter uma eficiência e eu vou perder aqui de 5% a 20%, a depender muito do tipo de motor. Eu vou ter perdas na própria bomba, e aí de 10% a 40% de perdas. Eu vou ter muita perda na tubulação, as válvulas e curvas causam muitas perdas no sistema, então pode chegar até 80% dessas perdas.
E eu posso ter perdas por vazamento. Então, se alguma vedação não está bem feita, se tem algum furo na tubulação, também vou ter perdas. E aí, de energia útil que eu chego, de pressão e vazão no final do sistema, eu tenho de 20% a 35%. Então, a eficiência do sistema de bombeamento, ela pode ser muito baixa se alguns cuidados não forem tomados. De escolher um motor com alta eficiência e uma bomba também operando num ponto de operação adequado, ajustando, reduzindo a quantidade de curvas, escolhendo o tipo de válvula, às vezes eliminando válvulas que não são necessárias e, obviamente, eliminando os vazamentos. Um segundo sistema que iremos estudar são os sistemas de ar comprimido. E aí, na imagem aqui, trago também o principal elemento desse sistema, que é um compressor. O compressor ele é formado por um motor elétrico ligado a um acoplamento, como vocês podem ver aqui, e esse aqui é um exemplo de um compressor a pistão. Ele fica em cima de um tanque que armazena esse ar comprimido. A gente vai ter aqui também um manômetro para monitorar a pressão desse tanque. Como que funciona um sistema de ar comprimido? O ar ambiente vai entrar no compressor, o compressor vai aumentar a pressão desse ar e vai armazenar esse ar comprimido em um tanque. Por que é necessário esse tanque aqui? Para estabilizar a pressão do ar no sistema. Se a gente tivesse o compressor ligado diretamente na linha de ar comprimido, toda vez que houvesse uma oscilação na rotação do compressor e uma oscilação de carga, eu teria variações na pressão do ar nesse sistema. Então, quando o compressor fica ligado no tanque, ele funciona num sistema de carga-alívio. Carga é quando o compressor está ligado, está adicionando pressão ao sistema, vai aumentando a pressão do tanque. Quando a pressão atinge um determinado nível, o compressor desliga e o tanque mantém a pressão no sistema. À medida que o ar comprimido vai sendo utilizado, a pressão vai caindo, quando o compressor está em alívio. Quando essa pressão chega a um determinado nível mais baixo, o compressor é rearmado e a gente volta a ter esse processo. Então o compressor fica armando e desarmando ali. E aí, saindo do tanque, a gente tem a tubulação de ar comprimido. E alguns elementos que são importantíssimos de ter no sistema de ar comprimido para melhorar a eficiência dele. Uma grande dificuldade do sistema de ar comprimido é que o ar atmosférico que a gente utiliza ele tem umidade. E se essa umidade fica circulando no sistema, começa a ter água passando no sistema que não é feito para circular água, é feito para circular só ar. Então, eu ocupo a tubulação com outro fluido, que não é o que eu quero trabalhar, além de poder prejudicar as aplicações que precisam do ar comprimido mais puro. Então, a presença dos secadores aqui são muito importantes para poder eliminar qualquer umidade que tenha nesse ar e deixar esse ar o mais seco possível. Também pode acontecer da gente ter algumas outras impurezas nesse ar. Então, a gente vai ter outros filtros e outros elementos para poder eliminar partículas, óleo, água, qualquer coisa que tiver presente nesse ar aqui e tentar deixar ele o mais limpo possível. Obviamente, né, com o sistema que trabalha com fluido, o grande desafio, né, para a eficiência é a integridade das tubulações. Se tiver qualquer vazamento na tubulação, é ar comprimido que está sendo desperdiçado, jogado fora, é energia que está sendo desperdiçada porque custa caro pressurizar esse ar utilizando o compressor. O outro problema também é o mau uso do sistema de ar comprimido. Normalmente nas empresas a gente vê muito as pessoas usando o ar comprimido para fazer limpeza das coisas, quer tirar poeira de algum lugar, usa ar comprimido para isso, quer limpar a própria roupa, o próprio uniforme, utiliza ar comprimido para isso. São aplicações que não é para isso que o ar comprimido fez. É perigoso fazer isso, né, corre risco de acidente e é um desperdício de uma forma de energia muito cara. Então, esse tipo de ação de eliminar vazamento, fazer o bom uso do sistema de ar comprimido já melhora muito a eficiência desse tipo de sistema. Um outro tipo de sistema que nós vamos ver são os sistemas de vapor. É bastante comum também em aplicações industriais a gente precisar de energia térmica. E aí, para conseguir essa energia térmica, um dos métodos é a caldeira. E aí existem vários tipos de caldeira, trouxe só uma aqui para poder mostrar, né? As principais é a flama-tubular e a aqua-tubular. Mas a ideia geral de uma caldeira eu vou ter uma fornalha, vou ter um material sendo queimado aqui. E na queima desse material vai produzir gases
de exaustão, que vão estar na temperatura muito alta. Esses gases vão trocar calor com água, que vai estar dentro de uma caldeira aqui. Essa água vai evaporar, né, vai virar vapor, e eu vou ter uma saída de um vapor aqui com alta temperatura e alta pressão. Funciona tipo uma panela de pressão que a gente usa em casa mesmo, né? Vou ter vapor de água ali em alta temperatura e alta pressão para ser utilizado da maneira que for necessário dentro do processo industrial. E aí esse vapor ele vai ser distribuído para os diversos processos dentro da indústria que vão utilizar esse vapor. Depois que esse vapor é utilizado, ele vai perder temperatura e é normal que essa água volte para o seu estado líquido e a gente vai ter a presença do condensado. Esse condensado ele vai ser transportado novamente para o tanque de alimentação e vai voltar para a caldeira. A ideia de fazer isso, né, de aproveitar essa água que volta, é também promover economia de água, né? Se eu pegasse essa água que se condensa e simplesmente desperdiçasse, eu ia precisar ficar repondo a água na caldeira constantemente, o que aumenta os custos e o impacto ambiental desse tipo de sistema. Então, em geral, essa água vai ser reutilizada para poder ter uma economia nesse sentido. Também é bastante comum a gente aproveitar. Os gases de exaustão da caldeira ainda saem com a temperatura bastante elevada. Então eu vou pegar essa água do condensado aqui e vou fazer ela trocar calor com esses gases antes dessa água entrar na caldeira. Assim eu faço um pré-aquecimento dessa água e também reduzo o gasto energético na caldeira. Então é uma outra medida de economia e de eficiência energética. Em sistemas de vapor, então aqui eu tenho a temperatura como a principal forma de energia. Eu tenho a energia térmica, é a principal forma de energia. Então, para aumentar a eficiência desse sistema, é muito importante que ele esteja isolado. Então, todas as tubulações de vapor, elas precisam estar muito bem isoladas para não ficar perdendo calor para o ambiente, principalmente se essas distâncias forem mais longas. Porque cada grau de temperatura que eu perco da saída da caldeira até chegar no meu processo é energia térmica que eu estou desperdiçando, é uma piora na eficiência que eu vou ter. Entrando agora nos motores elétricos, né? Os motores são elementos muito presentes na indústria, eu já mostrei aqui tanto o sistema de bombeamento quanto o sistema de ar comprimido. Eles utilizam motores elétricos e na indústria a gente vai ter motores elétricos nas mais diversas aplicações, né? Em moedores, correias transportadoras, elevadores, enfim, uma infinidade de aplicações para os motores elétricos. Os motores elétricos eles são dispositivos que vão fazer a conversão da energia elétrica em energia mecânica rotacional. Eles fazem isso por meio de um acoplamento eletromagnético entre o estator, que é a parte do motor que fica parada, e o rotor, que é a parte móvel do motor. Então, a ideia de um motor elétrico de indução trifásico, que é o mais utilizado na indústria. Ele vai ser alimentado com tensões trifásicas no seu estator. Essa alimentação no estator vai criar um campo magnético no interior do motor. Esse campo magnético vai induzir correntes no rotor da máquina. O rotor é essa parte de dentro aqui, onde a gente vai ter a chamada gaiola de esquilo, né? Essa estrutura aqui é chamada de gaiola de esquilo. Essas correntes induzidas também criam um campo magnético que tenta se alinhar com o campo magnético do estator. Então, eu fico o tempo inteiro tendo o campo do estator girando e o campo do rotor perseguindo esse campo do rotor perseguindo o campo do estator. Isso faz com que o eixo do motor gire e eu consigo movimentar outras coisas utilizando esse motor elétrico. Nos motores elétricos, as curvas características são essas aqui. A curva tem um monte de gráfico, vamos explicar um a um aqui. No eixo X desse gráfico, eu tenho a potência fornecida em relação à nominal. Então, eu tenho quanto de carga está sendo colocada no eixo desse motor. O motor permite uma sobrecarga aqui até 125%, como vocês podem ver. E no eixo X eu vou ter várias variáveis. Eu vou ter o rendimento, que é essa curva A, que está sendo mostrada aqui. Eu vou ter o fator de potência, que é essa curva B, mostrada em verde. Eu vou ter o escorregamento, que é a curva C, em azul. E eu vou ter a corrente que esse motor está consumindo, que é a curva D aqui. Bom, a gente observa, vamos observar primeiro o rendimento, que é a nossa principal variável pensando em eficiência energética aqui. Que o motor ele apresenta um rendimento alto para cargas acima de 50%. Isso aqui é importante a gente notar, porque se eu uso um motor com a potência muito acima da carga que eu quero acionar, então eu estou usando um motor de 10 cavalos e a carga precisava só de 2 cavalos. Então eu estou com a potência baixa em relação ao nominal.
significa que o motor vai trabalhar com um rendimento mais baixo, o que não é interessante. Então, a recomendação é cargas acima de 50%, se possível, acima de 75% da carga nominal do motor. A gente observa também que o fator de potência decresce muito à medida que a carga reduz. O fator de potência é a relação entre a potência útil de um sistema e toda a potência que ele está consumindo. Em outras palavras, a potência que produz trabalho, a potência que vai estar gerando movimento lá no motor e a potência elétrica que ele está consumindo, que é o produto tensão vezes corrente. Então, não deixa de ser uma outra medida de eficiência, o fator de potência. Então, a gente observa que quanto mais a gente vai reduzindo a carga em relação à potência nominal do motor, pior fica o fator de potência, que também piora a eficiência do motor. Então, quando a gente trabalha com um motor de indução, é importante a gente observar que o bom dimensionamento do motor, ele estando numa potência adequada à potência da carga que ele vai acionar, porque com isso a gente melhora tanto o rendimento quanto o fator de potência desse motor. Um outro elemento que é comum a gente encontrar nas instalações elétricas são os transformadores. Os transformadores são elementos que fazem a adequação dos níveis de tensão. Então, eles transformam uma tensão de 220 volts em uma tensão de 2.000 volts. Enfim, eles vão fazer essa adequação no nível de tensão. E os transformadores também funcionam, parecido com os motores, devido ao acoplamento eletromagnético entre as duas partes do transformador, que no caso aqui são chamados de primário e secundário. Primário é a parte do transformador que é alimentada com energia, secundário é a parte que vai estar conectada à carga do sistema. Nos transformadores, a gente vai ter uma série de perdas que podem acontecer, né? As principais são as perdas por efeito Joule. Efeito Joule é um fenômeno que acontece sempre que eu tenho uma corrente circulando em um condutor elétrico. Ao ter uma corrente circulando por um condutor elétrico, esse condutor vai dissipar energia na forma de calor. Então, ele vai se aquecer. Então, no transformador, quanto mais corrente está circulando por ele, maior o efeito Joule, maiores as perdas que eles vão apresentar. A gente vai ter também as chamadas perdas no ferro, que são as perdas por esse fenômeno eletromagnético que está acontecendo dentro do transformador. Ao circular essas correntes alternadas no transformador, vão aparecer correntes induzidas na própria estrutura do transformador, no núcleo ferromagnético dele. E essas correntes que vão aparecer ali também vão provocar perdas nesse sistema. Então a gente vai tentar no transformador reduzir as perdas por efeito Joule e as perdas no ferro do transformador. Toda instalação elétrica também vai ter cabos. E aí os cabos, eles, como já mencionei nos transformadores, também vão apresentar perdas por efeito Joule. E é importante também mencionar nos cabos que o fato de ter vários cabos passando no mesmo leito, na mesma eletrocalha, passando juntos ali, um cabo vai acabar aquecendo o outro e aí você piora o desempenho de todo o sistema, né? Então, quanto mais cabos eu tenho num leito aqui, quanto mais amontoados esses cabos tiverem, pior fica a eficiência em todos os circuitos que estão passando juntos ali. No material que eu vou deixar lá no Moodle para vocês, a gente vai falar sobre duas maneiras de dimensionar os condutores elétricos em uma instalação. Um critério é o critério técnico, que é o critério apresentado nas normas. O outro critério é o critério econômico. E o que é esse critério econômico? Às vezes vale a pena você colocar um cabo um pouco maior na sua instalação elétrica, maior do que o mínimo recomendado na norma, para ter uma economia de energia, reduzindo essas perdas por efeito Joule. É provado que ao longo do tempo esse investimento se paga e é bastante compensatório. Como já mencionei para vocês, quando falei dos motores, nas instalações elétricas a gente vai ter o fator de potência, que é a relação entre a potência ativa, que é representada pela letra P, que é a potência útil do sistema, e a potência aparente, que é representada pela letra S, cuja unidade é o volt-ampere, chamado de VA. O fator de potência é a relação P sobre S, que é o cosseno desse ângulo apresentado aqui na figura. Então, o fator de potência ele mede a relação entre a potência útil e a potência total consumida pelo sistema. Um fator de potência baixo causa vários prejuízos para a instalação, porque você acaba ocupando a instalação, você acaba circulando correntes por ela que não estão sendo utilizadas para a produção de potência ativa de fato. E aí essas correntes vão provocar perdas e vão estar desperdiçando o espaço, né? Vão estar deixando de produzir potência útil por causa dessa potência que não tem finalidade no sistema.
essa potência vai sempre existir quando eu tiver elementos indutivos no sistema, que são, por exemplo, os motores e os transformadores, algo que toda instalação elétrica vai apresentar. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode fazer a correção do fator de potência. Essa correção é feita inserindo bancos de capacitores na instalação elétrica. Esses capacitores eles vão colocar no sistema a energia reativa, que é representada por essa letra Q, que esses elementos indutivos estão consumindo. Então, se o motor e o transformador consomem potência reativa e indutiva, o capacitor ele vai suprir essa potência reativa e indutiva para esses elementos e assim melhorar o fator de potência da instalação como um todo. Bom, nessa aula foi para dar uma visão geral sobre alguns desses sistemas que a gente encontra na indústria e apontar alguns caminhos para eficiência energética em cada um deles. Eu vou deixar lá no AVA um material escrito sobre cada um desses sistemas e as medidas de eficiência adequadas a todos eles. Bons estudos para você!